Senhor, é a verdade. Senhor, que essa palavra venha permanecer viva e eficaz em nosso coração e que nós possamos ter, ó Jesus, a piedade, Jesus, a sensibilidade de ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus queridos? Essa manhã está fria, não está, irmãos? Olha só como que é, né? Graças a Deus estamos aqui em comunhão, né? Sendo agraciados com um pouquinho de calor humano da comunhão do outro irmão, né? E graças a Deus aqui estamos pela fé, né? Irmão, você repararam que tem alguma coisa diferente na igreja ou não? Tem ou não? Tem o que, Davi? O tapete vermelho. Ela está aqui toda adornada, não é isso? A igreja está adornada porque hoje nós teremos um momento especial, uma bênção na vida da nossa irmã André e do nosso irmão Davi, né? Quando eu olho esse contexto de casamento, de bênção matrimonial, sempre existe alguns adornos, alguns enfeites, não é assim que acontece? A igreja fica mais bonita, mais apresentável, não é assim que acontece? Eu imagino a relação, né? O casamento nada mais é o matrimônio do que uma aliança, não é isso? Uma aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge. É um contrato indivisível, né? Não se dissolve, é um contrato que a gente faz, né, para a eterna, como um símbolo do amor do casal, não é? Não é bonito isso? E quando nós olhamos para esse contexto de casamento, nós não podemos deixar de analisar o contexto da igreja para com o seu noivo, que é Cristo. A igreja ela precisa estar preparada para o seu casamento com Cristo. A igreja ela precisa estar adornada, ou seja, belas vistas do seu noivo, né? Então isso nos mostra que nós devemos nos preparar. Essa relação de amor, né, esse ápice do amor do casamento envolve para com a igreja também. O seu noivo que a vem porque a ama, e a igreja que ansiosamente espera o seu noivo que é Cristo, em amor, adornada e preparada para o grande dia do retorno do Senhor, né? Nós não podemos deixar de relacionar isso. E nesse contexto de amor, nós vamos entrar aqui. Deus não desiste de amar você. Deus, ele não abre mão da nossa vida. Há tantas pessoas que nós vemos com testemunhos tão incríveis, né? De aonde Jesus foi para buscar a vida de alguém. Não é assim? Eu mesmo, na minha juventude, foi uma juventude muito tropeçosa, muito obscura, mas em dado momento Jesus me buscou, né? Alguns tiveram a oportunidade, o privilégio de nascer em berço cristão, mas mesmo assim Deus prova o seu amor os mantendo na igreja, os mantendo na sã doutrina. Deus não abre mão da vida de ninguém. Deus dá oportunidade para todos conhecerem do seu amor. O amor de Deus é imensurável. Deus não desiste do direito que tem de ter você ao lado dele. Não é bom escutar isso, gente? Saber que, como a diaconisa Darli aqui disse, um amor não com palavras fingidas, um amor não egoísta, um amor não fingido, o único amor que nós podemos dizer e verbalizar que é 100% digno, justo e verdadeiro, é o amor de Jesus para com os seus, é o amor de Deus para com o seu povo, aquele que foi mensurado em dar a sua própria vida, por amor daqueles que não o reconheciam, não é assim? Ele não abdica do seu amor por você, ele não abre mão, ele comprou a sua vida, uma vida que não valia nada, um destino de trevas, um destino amargo de morte, e nos trouxe para a vida, e vida com abundância. Ele sempre vai ao encontro, ele sempre está junto com você, ele sempre busca. Quando nós olhamos para a história da igreja, a história do povo de Israel, nós vemos que era um povo que tinha altos e baixos, não era assim? Ao mesmo tempo que eles estavam fiéis aos mandamentos, estavam oferecendo sacrifícios, eles estavam juntos com Deus, ouvindo a voz do eterno Deus, em dado momento o seu coração se corrompia, a ponto deles serem comparados, né, como nós vemos em vários livros de vários profetas, como uma prostituta, né, que se deitava com outros homens. Esse ápice.
E mesmo assim, Deus mostrava a sua ira, ele dispunha de um julgamento, mas sempre dizia no final dessa profecia: se você se voltar para os meus mandamentos, se você lembrar do seu Deus, se você se lembrar do amor que eu tive pelos seus pais, se você lembrar do amor que eu tenho por você, eu estou sempre de braços abertos. É lindo. O amor de Deus, ele é maior do que qualquer pecado que nós possamos praticar. O amor de Deus é maior do que qualquer deslize que nós possamos ter. O amor de Deus é imensurável. E nesse contexto de amor, nós nos deparamos com essa história de Pedro, né? Uma história tão contemporânea aos dias de hoje. Quem era Pedro, né? Kefas, né? Petrus. Quem era ele, né? Ele era uma pessoa como eu e você, né? Diz que ele recebeu o seu chamado enquanto estava trabalhando, como pescador, não era isso? Era uma pessoa comum. Ele era filho de Jonas, né? Ele era casado, ele era natural de Betsaída. Ele era uma pessoa como eu e você. E qual foi o final? Ele era um pescador. E mais para frente nós vamos ver que ele foi um discípulo que tinha mais intimidade com quem? Com Jesus, né? Foi o que estava mais próximo dele. Ele assumiu a liderança apostólica, né? Antes e depois do Pentecostes. Ele teve um papel muito importante na história inicial da igreja, né? Ele teve um papel de muito destaque no relacionamento com Jesus. Só que, ao mesmo tempo que nós vamos ver que ele era um homem simples e foi um homem muito honrado, ele é um homem com profundas contradições. Ele é um homem que ele vai do alto para o baixo em questão de segundos. Ele é impetuoso, ele tem a palavra pesada. Sabe o que significa isso? Que Pedro, ele é exatamente como eu e você. Todos nós somos Pedro, presbítero Vitória. Parece que o DNA do Pedro continua em nossas vidas. Sabia que é assim? Ele não pensa antes de fazer. A forma com que ele foi doutrinado com Jesus nos mostra isso. Quer ver um problema contemporâneo do Pedro? Mateus 26, 35 mostra-nos a exagerada confiança que ele tinha em quem? Nele mesmo. Olha o que ele diz. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de nenhum modo te negarei. Olha como ele tinha uma autoconfiança tão grande. Senhor, se for para morrer, eu vou morrer contigo. Eu nunca vou te negar. Olha como ele coloca sempre o eu na frente. A capacidade humana dele, a visão rasa que ele achava imensurável. No mesmo contexto, em Marcos, ele diz: mas ele insistia com mais veemência, com mais força, com mais afirmação, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu vou te negar. Ele insistia nisso. E nós sabemos que Pedro fez o quê? Negou Jesus. No livro de Lucas, né, mais um sinóptico: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É difícil nós verbalizarmos, nós afirmarmos alguma coisa. Não é? Sabe quando você promete algo para alguém e às vezes você não cumpre? Como é que a gente fica? Nós caímos em descrédito. Isso porque nós confiamos. Quantas vezes nós já não nos afirmamos como superpoderosos? Quantas vezes nós já não nos achamos, talvez até empiricamente, como suficientes? Não, eu estou muito bem. Nada pode me abalar. Nada. Daí, de repente, vem uma luta. Algo que nós não podemos nem comparar com o sacrifício de Jesus, com as lutas dos apóstolos, com a perseguição da igreja. E, de repente, nós nos vemos cabisbaixos. Está vendo como o DNA de Pedro corre na nossa vida? Ele está na nossa vida. Pedro, ele se achava forte, ele se achava uma rocha, porque ele se chamava Petros, mas nada ele mais era do que pó. Todo ser humano é pó. Ele negou o seu nome, mais para frente, ele negou o seu apostolado, ele negou suas convicções, suas palavras foram lançadas ao vento, porque ele confiou exageradamente em si mesmo. Existe um grande perigo nisso. Em vez de ser humilde, eu confiar apenas em mim, como Pedro fez.
Nós somos suscetíveis. A natureza humana é suscetível a ser autoconfiança demais. Sabe quando nós queremos alguma coisa muito, mas nós queremos demais e nós acabamos, tudo parece que conspira para que aquilo dê certo, mas nada passa de um pensamento humano. Nós esquecemos de colocar Deus na frente dos nossos planos, Deus na frente do nosso caminho, Deus na frente do nosso objetivo. Qual é o resultado? Para que nós queremos isso? Nós nos achamos autossuficientes, a ponto de às vezes Deus dizer, não, isso não vai dar certo. E eu pedi mais uma confirmação, e pedi mais uma, e pedi mais uma, até que eu subentendo que aquilo é a vontade de Deus na minha vida. Autossuficientes. Olha como os problemas. Todos nós somos Pedro. Pedro, embora que também empiricamente, ele se considerava melhor do que os outros. Alguém conhece alguém que se considera melhor que o outro? Não fala, irmão. Só estou perguntando para você responder para si mesmo. Pedro era assim. Pedro era dessa forma, irmão. Olha que coisa feia. Marcos 14, 29, ele disse assim, ó, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar. Olha como ele estava queimando o filme dos outros discípulos. Não estava. Em Mateus 26, 33, ele diz assim, ó, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca será para mim, Senhor. Esquece eles, fecha comigo. Eu estou junto com você, Jesus. Eu não sei deles, mas eu vou estar contigo até o final. Pedro estava dizendo assim, olha, Jesus, os seus discípulos eles não são tão confiáveis. A mensagem era essa. Eu não, eu sou um homem batuta, eu sou um homem firmeza, Jesus. Não fica olhando muito para eles, não. A corda, ela nunca vai roer do meu lado, Jesus. Olha para quem ele estava afirmando isso. Aquele que conhece os nossos pensamentos, antes de nós mesmo verbalizarmos, de nós tivermos consciência. Aquele que esquadrinha o nosso interior. Aquele que fez o nosso subconsciente. A quem ele estava afirmando. Ele não conseguia mensurar a quem ele estava dizendo. Ele não sabia o que dizia. Eu aguento a parada. Pode contar comigo para o que der e vier. Alguém já escutou isso? E daí quando precisou contar, você nem achava. Sabe o que aconteceu comigo uma vez, irmãos? Olha como é o contexto do Pedro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido à praia, né? Porque eu não gostei. Um dia o carro quebrou, eu tive que ficar o final de semana. Um amigo meu falou, eu falei, eu tenho muito medo de andar no Rio de Janeiro. Eu tinha muito medo, muito mesmo. Ele falou, não, você pode ir comigo, que comigo você está com Deus. Olha só, eu já fiquei com o pé atrás. Eu olhei para ele assim, eu falei, eu não vou não. Ele falou, não, já vamos. Chegou lá, tinha um monte de gente, você não tinha onde pôr o pé assim na areia, assim, ó, né? E daí eu estava ali. Ele falou, não, fica tranquilo. E um monte de gente esquisita, falando estranho. Eu falei, cara, daqui a pouco eu não sei o que aconteceu. Soltaram um tiro lá, atiraram para cima. Foi aquela corrida. Na hora que eu olho para o meu amigo, cadê ele? Ele foi o primeiro a correr. Irmãos, é cômico, mas eu coloquei a minha confiança nele. Né? E ele se colocou como melhor do que a segurança pública, que era eficaz também, ele colocou como se, não, feche comigo que está tudo certo. Ele se considerou melhor do que outros amigos meus que falaram assim, não vai que você vai se arrepender. E eu besta fui, né? Pedro fazia isso. Talvez ele não quisesse queimar o filme, como nós dissemos, com relação aos outros apóstolos. Só que ele fazia isso. Na mente dele, ele era muito melhor do que qualquer outro apóstolo que estava ao lado de Jesus. Sabendo que as mesmas deficiências, os mesmos problemas, as mesmas necessidades abrangem a todos os seres humanos, a não ser Jesus, que ao mesmo tempo que era homem, era Deus. A Bíblia diz, em seu contexto geral, ainda mais em Provérbios, que a soberba, ela precede a ruína. Toda vez que nós nos achamos autoconfiantes demais ou nos achamos melhor do que os outros, você pode ter certeza que existe uma ruína muito próximo do fundamento da nossa vida. Nós temos que aprender com isso. Isso aqui é outro problema, outra demonstração de que nós somos Pedro. Pedro, ele foi incapaz de orar e vigiar com Jesus. Já reparou que
Parece que passa dia, presbítero Vitório. Vem dia. Está mais difícil da gente orar? Não está, irmãos. Sempre existe um impedimento. Sempre existe uma dificuldade. Ontem nós falávamos no PG que nós precisamos resgatar o pensamento de que o nosso lar é um palco de grandes milagres. Grandes manifestações do Espírito Santo não acontecerão apenas aqui na igreja, que é um lugar santo, mas na nossa casa, que é um lugar santo também. Ontem nós estávamos falando de resgatar o costume de orar um pelos outros, orar em família. Pedro, ora pelo pai. Rebeca, ore pelo papai. Kedna, me dê as mãos e vamos orar juntos. Parece que a cada dia existe um impedimento, a cada dia existe até um constrangimento de eu querer orar pelo meu filho. O inimigo tem trabalhado isso na nossa vida. Isso já faz tempo. Mateus 26, 40 e 41 diz assim, ó. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse, Pedro, então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe o que eu acho mais incrível dessa passagem de Jesus no Getsêmani, ali no Jardim das Oliveiras? É que foi a única vez que Jesus pediu solidariedade aos seus discípulos. Foi a única vez que Jesus pediu um pseudo favor. Ore comigo porque minha alma está angustiada. Vigie comigo, Pedro, Tiago e João. Vigiem, orem comigo. Eu vou mais à frente, mas fiquem vigiando. Só que o cansaço foi maior. As necessidades físicas foram maior. Enquanto Jesus, provando o seu amor para a humanidade e para com Pedro também, estava ali orando a ponto de seu suor ser convertido em sangue, clamando e chorando. Os seus discípulos, aquele que dizia que era para fechar com ele, que a corda não roía do seu lado, estava dormindo. Quando nós deixamos de vigiar e orar, meu querido, nós caímos em ciladas. E cada dia vai ser mais difícil, irmão, não vou lhe enganar. Cada dia vai ser mais difícil orar, cada dia vai ser mais difícil você ter a percepção e a ousadia de vigiar. Cada dia vai ser mais difícil de você jejuar, meu querido. Cada vez vai existir um impedimento e vai ser maior. Toda vez que nós não oramos e nós não vigiamos, nós fraquejamos. A igreja que deixa de orar, ela se torna fraca e se torna vulnerável. Eu louvo a Deus pelos propósitos de orações da nossa igreja. Eu louvo a Deus pelas palavras edificantes na qual que se pede, né? Para que nós oramos, para que nós jejuamos e para que nós nos consagramos. Mas a nossa condição física, a nossa humanidade, o nosso velho homem que tenta ressuscitar dia após dia, sempre vai dizer não, não faça. Isso não é bom, isso não é confortável. Alguém já disse, algum pensador, que quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. Isso é muito importante. Aquela, talvez, não parecia ali no Jardim das Oliveiras, mas ali estava sendo travada a maior batalha do mundo que já existiu. Jesus estava prestes a entregar o seu corpo em sacrifício pela humanidade. Existia uma luta na qual o combustível de Jesus era o amor pela humanidade. Mas Pedro, ele estava dormindo. Outra característica pejorativa de Pedro. Pedro era uma pessoa muito passível a ser descontrolada emocionalmente. Sabe, pessoa impetuosa, sabe assim, eu sou muito ansiosa, eu pisou no meu calo, eu já dou um jeito de retrucar. Se ele jogou um prato, vai jogar dois. Né? Pedro era assim. Será que nós somos assim também? Alguma vez? Raiva, tristeza, rancor, desânimos, né? Picos emocionais. João 18:10 diz assim, ó. Então Simão Pedro,
puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha dele direita. Esse nome desse servo chamava-se Malco. Olha só o que Pedro fez, né? Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Um pouco atrás, ele estava propondo para que Jesus não voltasse, não fosse entregue. E diz a palavra de Deus que ele foi usado pelo próprio diabo. Ele ainda não estava entendendo o contexto dessa guerra, o contexto do que estava acontecendo ali. Pedro, ele perdeu o controle emocional, ele não teve equilíbrio, ele não discerniu a natureza da batalha, ele não teve, sabe o quê? Domínio próprio. Muitas vezes nós damos lugar a ira, irmãos, como Pedro. Nós não entendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. E existe uma movimentação no reino espiritual que ela compete para dispor negativamente a sua vida. Pessoas são usadas para te tirar a paz, mas nós devemos o quê? Entregar a Deus que tudo julga. Nós devemos entender que isso se discerne espiritualmente. Nós somos Pedro, irmãos. Nós somos Pedro. Por último, né? Outro fato. Mateus 26, 58. Diz que depois de todo aquele contexto, Jesus foi preso, foi levado para o pátio da casa do sacerdote, foi chamado todos do sinédrio que estavam ali para acusar Jesus, meio que nas obscuras. E diz Mateus 26, 58. Mas Pedro o seguia de longe. Aquele Pedro que era tão autoconfiante, aquele Pedro que se achava melhor que os outros discípulos, agora ele não conseguia seguir junto do seu mestre. Ele estava fragilizado. Pedro vai fraquejando, ele vai perdendo os seus absolutos, ele vai perdendo as suas convicções, ele vai se tornando cada dia e cada hora mais vulnerável. O mesmo Pedro autoconfiante agora não cumpre as suas palavras. Ele foge. Quando Jesus foi preso, ele fez o quê? Ele fugiu. Ele não desistiu de Jesus ainda, mas ele preferiu ficar de longe. Você sabe o que significa isso? Muitas pessoas hoje em dia querem seguir Jesus de longe também. Quantos compromissos nós deixamos de aceitar para com a obra de Deus? Não, eu não vou abrir mão do meu conforto, do meu tempo, do meu psicológico. Não sou capaz, eu não posso. Eu já fiz isso. Não é assim? Prefiro seguir de longe, não assumir uma responsabilidade. Não quisermos abrir mão do tempo, do conforto, de assumir essa responsabilidade. Nós, irmãos, nós somos Pedro. E o ápice da sua derrota, se é assim que nós possamos dizer, né, podemos dizer, Jesus então, Pedro então, negou Jesus 3 vezes. Não foi isso? Isso que aconteceu. Mateus 26, né, diz isso. Pedro negou outra vez e com juramento. E negou a terceira vez praguejando e jurando: não conheço este homem. Pedro caiu, fraquejou, negou Jesus, negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolato, negou suas convicções, negou suas palavras, negou suas promessas. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Mesmo assim, Jesus não deixou de amar. Nós somos Pedro, porque todos nós somos fracos. Nós somos Pedro, porque em dado momento da nossa vida, fracassaremos. Em dado momento da nossa vida, talvez nós não queremos nos comprometer. Mas o amor de Jesus, ele restaura a vida. O amor de Jesus prova de que a graça dele é eficaz na nossa vida. Deus conhece os nossos tropeços, Deus conhece as nossas necessidades e Deus sabe das nossas fraquezas. Nós somos Pedro. O amor de Deus é maior do que qualquer falha humana. A restauração de Pedro é tão interessante. Lucas 22, versículos 60 e 62 diz assim, ó: mas Pedro,
insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se ao Senhor. E Jesus fixou os olhos a Pedro, na hora que ele o negou. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante, Pedro. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha que interessante, no momento que ele negou a 3ª vez, diz que Jesus fixou o seu olhar em Pedro. Imagina o sentimento, imagina o coração de Pedro, presbítero Vitória. Como é que ficou? Hein, pastor? Quebrantado, estilhaçado. Só que o olhar de Jesus é um olhar diferente. Talvez se alguém me negasse ou me fizesse tanto mal, eu ia olhar sim para ele, mas eu ia olhar com raiva, com rancor, falar assim: olha, você é demais mesmo, viu? Vou te falar. Não é assim? Com ódio, falar assim: ó, não confio mais em você. Mas Jesus o olha com um olhar terno e não com um olhar de acusação. Existem feridas na nossa vida, existem comportamentos na nossa vida, existem arestas a serem aparadas na nossa vida, que vão começar quando nós a entendermos e começarmos a chorar amargamente. É gostoso, é muito bom chorarmos na presença do Senhor, em alegria. Mas muitas vezes nós precisamos olhar a nossa condição atual e chorarmos em arrependimento. Chorarmos buscando uma melhora. Nós precisamos chorar. Jesus, o olhar de Jesus era de ternura, um olhar que penetra a alma para trazer Pedro ao arrependimento. É isso que o olhar de Jesus faz ao pecador. Você entendeu por que é importante você apresentar Jesus para quem não conhece? Porque o olhar de Jesus não é de acusação, não é de dizer para o pecador: ei, você está errado, ei, está tudo errado o que você está fazendo, mas é um olhar que faz com que o pecador se arrependa, que seu coração seja transformado em um coração de carne. Diz a palavra do Senhor que a sua palavra é um martelo que esmiuça a penha. Como é importante quando Jesus olha para a nossa vida, quando olha para a vida de um pecador. O olhar de Jesus causa transformação, o olhar de Jesus nos causa sentimento de ternura de um pai, o olhar de Jesus nos causa arrependimento. Aleluias! O olhar de Jesus começou ali um processo de restauração na vida de Pedro. Que lindo! Jesus está olhando para você hoje, meu querido. Nessa manhã, com certeza, o olhar de Jesus está para cada um de nós. Ele está vendo as nossas palavras, Ele está vendo o nosso caminhar, Ele está vendo a nossa vida, Ele está vendo o nosso testemunho. Mas hoje mesmo, talvez você fale assim, você pense consigo mesmo: eu fazia tantas coisas, eu preciso voltar a ser o que eu era, eu preciso voltar a praticar, eu preciso praticar coisas que eu não pratiquei. Olhe para Jesus, que Ele quer restaurar a sua vida. Olhe para Jesus, porque Ele com um olhar terno te diz: ei, eu estou te capacitando. Ei, isso é bom, que você vê que está errado, que eu preciso melhorar. Essa autoanálise é fruto do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã o olhar de Jesus está voltado para a igreja. E a igreja deve olhar para Jesus e sempre evoluir, sempre produzir, sempre se multiplicar. Aleluia, Senhor. Marcos 14, versículo 72. Pedro se lembrou da palavra de que Jesus lhe disse, e caindo em si, desatou-se a chorar. Como eu disse, precisamos chorar ao pé do Senhor. Precisamos reverter a nossa situação, que às vezes ainda não é o melhor que nós conseguimos, em choro e pranto copioso aos pés do nosso Senhor. Diz, em Mateus 26, 75, que ele chorou amargamente. Ele considerou que havia negado o Senhor. Naquela noite fatídica, Pedro saiu da casa daquele sumo sacerdote,
talvez chutando pedras, falando assim, como eu pude ser tão pequeno, como eu pude ser tão frágil, como eu pude negar ao meu Senhor. Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor e refletiu sobre a forma com que ele negou. Só que Jesus, como é o título da lição, ele não deixa de nos amar. Ele procura Pedro. Por mais que nós pecamos, por mais que nós deslizamos, que nós pisamos na bola, Deus sempre está ao nosso encalço. Ele sempre nos ama e quer nos restaurar. Marcos 16, versículo 7, como nós lemos, né? Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Dá para ir parar? Ele podia dizer assim, não, fala para todos os discípulos, que Jesus vai lá encontrar com eles. Mas ele quis enfatizar bem. No contexto de Mateus, diz que essa pessoa, esse jovem que estava no túmulo de Jesus era um anjo, né? Ele diz assim, vai falar para os discípulos e para Pedro. Pedro tinha um lugar de destaque entre os discípulos. Talvez os demais tivessem fugido, mas não tivessem negado Jesus. Mas Pedro, ele tinha uma intimidade especial. E Deus sabia que desde esse dado momento, Pedro necessitava disso para uma restauração. Jesus não desiste de Pedro. Pedro, ele desistiu de ser apóstolos, mas Jesus não desistiu de Pedro. Muitas vezes nós desistimos de muitas coisas. Nós desistimos de costumes, nós desistimos de cargo, nós desistimos de responsabilidade, nós desistimos de muitas coisas na nossa vida. Só que Deus nunca desiste da gente. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Pedro disse aos seus colegas, eu vou pescar. Talvez a sua voz ainda embargada com aquele rancor. Quando Pedro diz isso, ele já tinha desistido de tudo. É como dizer assim, passou, acabou. Eu vou voltar até a vida que eu tinha. Eu vou voltar a pescar. Isso tudo acabou porque eu joguei ralo abaixo. Eu não dei valor. Passou, minha chance já era. Eu vou voltar para a minha velha vida. Ele exerceu uma liderança negativa para aqueles que ele dizia que liderava. Só que Jesus não abriu mão de Pedro. Ele também não existe de amar a cada um de nós. Não vamos desistir dos nossos planos. Então, diz que ali na Galileia, após avistar Pedro enquanto estava pescando, avistou um homem, avistou uma fogueira, e aquele homem perguntou se eles tinham peixes, e ele já começou a se lembrar do seu chamado. Então eles ali foram e encontraram com Jesus. E Jesus então pergunta, João 21, versículo 15 até o 17, tem um diálogo restaurador